da minha viatura, Da né? viatura. Tá. E nesse momento não houve abordagem? Não, porque ele passou correndo, né? Em Correto. fuga. Tá. Quantas pessoas eram? 4. O senhor também narrou que quando acionado 190, quando chegou no local, o senhor já avistou o veículo, é isso? Quando nós adentramos na rua, nós avistamos o veículo. Tá. E esse veículo, ele estava em frente à casa da vítima? Ou já estava em movimento? Não, já estava em frente à casa da vítima. Tá. Dessa distância aí até a abordagem, o senhor consegue precisar? Uns 10 minutos mais ou menos de acompanhamento. Tá. Perdeu de vista em algum momento? Não. O senhor sabe se lá no local houve algum dano no portão ou no controle da vítima ou parte elétrica do portão da casa? Não, o dono da casa chegou a mostrar uma filmagem pra gente de que um dos ocupantes tenta abrir com o controle o portão, né? Não consegue, aí desce do carro, tenta forçar o portão, mas logo chega a viatura e eles não conseguem finalizar, mas acho que não chegou a ter dano no portão, não. Tá. Mas o senhor tem certeza que o dono da residência falou que tentou forçar o portão? Mostrou o vídeo para nós. O senhor viu no vídeo? A casa tem câmera. Mas o senhor viu o vídeo? Vi o vídeo. Em relação ao veículo, como que eram os vidros do carro? Os vidros? Isso, era escuro, era claro, dava para enxergar quem estava dentro? Não dava para enxergar. Sabe se houve perícia lá no local da residência? Não. Não sabe informar ou não houve? Não houve. Não houve, né? Porque quando há, os senhores ficam no local preservando, né? A posição que o senhor alega que ele estava no carro era banco traseiro, é isso? Banco traseiro, atrás do motorista. Atrás do motorista, né? Tá ok, sem mais. Obrigado, excelência. Obrigado, senhor policial. Obrigada, policial Leandro. Ótima tarde para o senhor. Obrigada. Obrigado, excelência. Doutor defensor? Tenho sim, excelência. Boa tarde, jovem, tudo bem? O senhor reconhece alguma pessoa ou reconheceu na delegacia? Deixa eu reformular a pergunta. Quando o senhor esteve na delegacia de polícia, o senhor reconheceu alguém lá como a pessoa que estava na frente da sua casa? Sim. Reconheceu? O senhor assinou algum auto de reconhecimento? Não. Não assinou, né? Foi colocado para o senhor algumas pessoas para reconhecimento, perfiladas com número? Não. O senhor consultou algum álbum de criminosos e apontou alguém lá? Não. Tá. E como é que o senhor fez esse reconhecimento? Porque no nosso processo aqui não consta. Na hora que eu cheguei na delegacia, o mesmo estava sendo conduzido para dentro do DP. Tá, então, mas aí ele foi apresentado para o senhor como a pessoa ou o senhor o apontou? Eu apontei. Tá. O veículo, como que era o vidro do veículo? Ele era claro, ele era escuro, tinha isso filme? Tinha um filme bem claro, mas filme mais ou menos claro. O senhor é capaz de reconhecer esse suspeito hoje? Sim. Tá. Ele está aqui na tela com a gente? Sim. Pode falar quem é? O senhor é conhecido como Samuel, né? Na tela, está escrito Samuel? Sim. Tá.
Então, reconhecimento o senhor está fazendo só hoje. Na delegacia de polícia não houve. Desta forma. Não foi solicitado. Não foi solicitado. Tá. O senhor estava acompanhado de advogado na delegacia de polícia? Não. Não. O senhor narrou que não sabe informar se a pessoa mexeu no portão. Houve algum dano no seu portão? Não. Algum dano no controle remoto? O controle remoto era de uso deles, né? O nosso controle remoto em si estava com nós. Perfeito. Parte elétrica continuou funcionando tudo normalmente? Sim. Então, só para nós entendermos, quando o senhor percebeu que o controle poderia ter sido acionado ou foi acionado, o senhor já acionou o 90? Sim. Perdão, excelência, eu perguntei para ele se os vidros eram escuros ou não, eu não lembro a resposta do carro. Não era o padrão original, mas não era tão escuro também, seria um intermediário. Tá. Da distância que o senhor estava da sua casa para visualizar o veículo ali, o senhor consegue precisar, mais ou menos? Você quer saber quanto? Quantos metros? Distância? Na visualização? Eu estava de cima, 1,5 metro, 2 metros. 1,5 metro, 2 metros. A posição do acusado que você reconheceu na tela, no carro, qual que era? Banco traseiro. Banco traseiro. E não é a pessoa que desceu, então? Não, foi o mesmo que desceu. Tá. Ele desceu pelo banco traseiro ou pelo banco da frente? Pelo banco traseiro. Pelo banco traseiro. Tá. É que também eu também consegui ver que tinha uma pessoa no banco do passageiro, né, na frente. Tá. O senhor visualizou 3 pessoas no veículo, é isso? Sim. Tá. Não tinha mais que 3? Não consegui se dar, mas o que eu consegui ver foram 3. Tá. Sem mais, excelência. Obrigado. Boa tarde, policial Jonathan. O senhor pode, por gentileza, habilitar seu microfone e sua câmera e mostrar um documento com foto? Foi? Agora sim. Agora sim, isso. Tá bom, obrigada, senhor Jonathan. Para. Pode iniciar. Policial. Boa tarde, policial militar Jonathan de Oliveira Felipe, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo ótimo. Então, tá bom. Policial, o senhor foi amolado aqui como testemunha, então eu dever dizer a verdade, sob pena de responder os termos da lei. Eu vou passar a palavra ao doutor promotor de justiça, que vai iniciar as perguntas para o senhor, tá bom, doutor promotor? Tá bom, obrigado, excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde. Policial, o réu Gabriel Salomão Oliveira Costa dos Santos está sendo processado pela prática do crime de receptação de um veículo Toyota Etios, produto de roubo, ocorrido no dia 24 de novembro de 21, bem como pela prática do crime de tentativa de furto de uma residência, fato ocorrido no dia 28 de novembro, por volta das 3h30, na Rua Sol, número 124B, São Mateus, nesta urbe. Parece que os senhores participaram dessa ocorrência. Se o senhor se lembrar, gostaria que o senhor narrasse para nós como foi a participação do senhor na dinâmica do acontecido.
Eu me recordo assim, era de madrugada, acho que por volta de umas 3 horas da manhã, caiu uma ocorrência via 190 no Copom, de um solicitante que alegava que tinha indivíduos dentro de um veículo tentando invadir sua residência. Diante disso, minha equipe se deslocou até o local, atentando a via, a equipe foi visualizar o veículo, né? Se tratava de um Toyota Etios na cor branca. Quando a equipe adentrou a via, né, devido às características da viatura e o highlight, o veículo empreendeu fuga, saiu em alta velocidade, onde foi possível realizar um acompanhamento. Eu me recordo que durante o acompanhamento eu mencionava a placa via Copom, e o Copom me voltava com um veículo Jeep Compass. E eu reforçava o emplacamento novamente e retornava esse veículo Jeep Compass. E eu falava que não era, que era um Toyota Etios que eu estava vendo na minha frente. Chegando próximo à rua Duarte Machado, ela tem uma barreira, onde de veículo, 4 rodas, se torna inviável passar. Aonde, chegando nesse obstáculo, as 4 portas do veículo se abriram e desembarcaram 4 indivíduos. 2 correram em direção à frente do veículo, né, para seguir para a próxima rua, e 2 entraram à direita, num terreno que era, bom, ele afundava para a rua de baixo e era cheio de mato. Um dos indivíduos continuou nesse matagal descendo, e o outro ele alimentou até uma parte, só que eu acredito que ele ficou com medo de continuar descendo, acreditava que poderia se machucar ou alguma outra coisa do tipo, e retornou. Quando ele retornou, a gente conseguiu realizar a abordagem. Ele narrou alguma coisa para os senhores por ocasião da abordagem? Ele falou bem pouco. Ele só falou que estava com medo, por isso que ele correu. Quando os senhores retornaram ao veículo Toyota Etios, observaram alguma irregularidade nele? Então, a gente fez uma busca minuciosa, né? Até que o emplacamento voltava um veículo que não condizia com o veículo que era, e retornou um Toyota Etios, se não me engano, no município não, no estado de Minas. Só que ele apresentava uma alteração no numeral do chassi, o que gerou a dúvida ainda maior na equipe. E a gente foi fazer uma pesquisa mais minuciosa, e na porta do veículo tinha uma etiqueta que nos remetia a um outro veículo que havia sido tomado de roubo, mas por uns 3 ou 4 dias anteriores, na nossa área mesmo. E aí se dava um veículo Toyota Etios. Depois disso, os senhores foram ter com a vítima da casa que estava para ser roubada, furtada? Positivo. A gente fez contato com o mesmo, até porque foi ele que fez o 190, né? Ele informou que ele, pelas câmeras, a gente também viu o vídeo, né? Porque a casa era toda, né, monitorada pelo próprio proprietário da residência. E foi possível ver 3 indivíduos, né? Desciam no veículo e tentavam, primeiro parecia que era um controle que eles tinham em mãos ali, que eles tentavam abrir o portão, e num segundo momento, pelas características, pelo vestimento, dava a perceber que era o senhor Gabriel, que tentava forçar o portão. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Doutor defensor. Sim, excelência. Boa tarde, senhor policial, tudo bem? Boa tarde, ajuda. O senhor narrou agora que pela câmera o senhor conseguiu ver as imagens e na câmera também o senhor via 3 pessoas dentro do veículo? Positivo. Fora, né? Não dava para... No decorrer do acompanhamento, a gente descobriu que eram 4. Mas que saíram para fora do veículo, foi possível ver 3 na filmagem. O senhor sabe dizer ou precisar para nós se houve tentativa de arrombamento do portão ou tentativa de acionamento por meio de controle, meio técnico? No primeiro momento que foi possível realizar os 3 indivíduos, aparecia que era um controle que eles estavam. Num segundo momento, aparecia que eles estavam tentando forçar, levantar o portão. Parecia, o senhor não tem certeza, é isso? Não, eles forçavam o portão, tentavam
É porque a vítima não narra isso. Tudo bem, foi o que eu vi na filmagem. Tá, o senhor viu, né? O senhor sabe se essa filmagem foi apreendida na delegacia de polícia? Não sei dizer se sim ou se não, mas o proprietário da residência tinha essa filmagem. Tá. Quando a viatura entrou na rua dos fatos, os acusados estavam dentro do carro ou fora do carro? Dentro do veículo. Dentro do veículo. Veículo parado ou já estava em movimento? Parado na frente da residência. Os vidros do veículo, tinha isso filme? Positivo. Tinha isso filme, sendo que era impossível visualizar quantos ocupantes haviam dentro do veículo. Posição deles também não tinha como visualizar por conta da escuridão do vidro? Positivo. Não foi possível visualizar a posição em que cada ocupante se encontrava. Quando o senhor chegou na abordagem final, na hora ali do mão para a cabeça, já estavam fora do carro em fuga ou o senhor visualizou descendo do veículo? A gente viu visualizando porque durante o acompanhamento a gente não perdeu eles a visualização do veículo. Quando eles adentraram a rua, até antes do veículo parar, as 4 portas se abriram. Então não deu para identificar onde cada um estava em cada posição. Tá. O acusado Gabriel estava em que posição do veículo? Ele estava na parte de trás do veículo, como se estivesse atrás do motorista. Sem mais, excelência. Obrigado. Policial, só um único esclarecimento. Quando a viatura entra na rua da residência da vítima, do senhor Marco, esse veículo Etios, né, que era produto de crime, ele estava parado na frente da residência da vítima, Marco? Positivo. Esse veículo só passa a empreender fuga quando a viatura entra na via? Positivo. Os senhores chegaram a acionar algum sinal sonoro ou a dar alguma ordem de parada, ou quando a viatura entra na via, eles percebem a viatura e saem? Exatamente isso que a senhora narrou. Quando a gente entra na via, eles perceberam a chegada da viatura e empreenderam fuga. Tá. Tá bom, policial. Muito obrigada, viu, pelo depoimento do senhor. Uma ótima tarde, viu? Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Doutores, nós não temos ninguém no lobby. Essas testemunhas, doutor, elas estão com o senhor? Eu estou desistindo delas, excelência. Tá. Senhor? Boa tarde, doutor Excelência. Você. Então, tá bom. Senhor Gabriel, o senhor vai ser interrogado. O senhor tem o direito constitucional de não responder as perguntas, tá certo? Se eu fizer alguma pergunta que o senhor não queira responder, o senhor pode me dizer, tudo bem? Correto. Senhor Gabriel, o senhor está com quantos anos? Tenho 19 anos, senhor. Está com 19 anos. O senhor mora com quem? Eu moro com a minha esposa. O senhor estudou? Sim, Até que ano? até a 8ª série. Por que o senhor parou de estudar? Por causa que eu comecei a trabalhar bastante cedo, né, senhor? Eu queria saber muito de estudar, então, né, decidi trabalhar com meu pai. E o senhor está trabalhando atualmente? Sim, O que o senhor está fazendo? eu continuo trabalhando com ele. Está trabalhando com o pai? E o que o senhor faz? Eu faço entrega com eles, Entrega do quê? produtos de Casa do Norte.
Gabriel, eu vi aqui que o senhor é primário, né? Mas que o senhor, antes de vir a ser preso por esse fato aqui, né? Esse aqui o senhor foi preso em 28 de novembro de 2021, correto? Correto. Eu vi que antes de ser preso por esse, o senhor já tinha sido preso uma vez, também em flagrante, aos 18 anos de idade, no dia 26 de janeiro de 2021, correto? Correto. Tá. E aí eu vi que o senhor foi beneficiado, né, com um acordo, é isso? Sim, senhora, eu paguei fiança. Ah, tá. Aí o senhor pagou fiança, saiu, né, no alvará no mesmo dia. Aí depois, lá com o promotor da 21ª Vara Criminal, o senhor fez um acordo? O senhor lembra? Que aqui consta que foi homologado um acordo em junho do ano passado. O senhor lembra desse acordo? Que eu me recordo, sim. Que eu me recordo, sim, acho que que eu paguei da fiança lá na delegacia. Tá. O senhor cumpriu o acordo que o senhor fez? Assim, paguei a fiança. Sim, sim. A fiança o senhor pagou lá no dia mesmo da prisão e foi solto. Aí depois, em junho, o senhor lembra de ter celebrado um acordo com o Ministério Público para o processo não prosseguir? Correto. Fez o acordo. Cumpriu o acordo? Sim. Cumpriu? Tá. Samadinha, só puxa para mim uma certidão atualizada. Consta aqui que antes do senhor completar 18 anos, o senhor teve várias passagens pelas varas da infância e da juventude, correto? Correto, senhora. Quantas vezes o senhor teve processo lá por ato infracional, o senhor Gabriel, o senhor lembra? Senhora, eu já fui algumas vezes, mas a quantidade correta eu não consigo falar para a senhora. Tá. O senhor chegou a ficar internado lá na Fundação Casa? Isso. Quanto tempo o senhor chegou a ficar internado lá? Hã? Um ano. Quando que o senhor saiu da Fundação Casa, o senhor lembra? O senhor já tinha mais de 18 ou foi antes de fazer 18? Eu fui preso com 16 e fui solto com 17, senhora. Tá. Bom, vamos lá. Com relação a essa acusação, senhor Gabriel, são duas acusações. Uma é porque o senhor estaria com outros indivíduos num carro roubado. Então, é uma acusação de receptação. E a outra acusação é a da tentativa de furto na casa lá do senhor Marco, que foi ouvido hoje, o senhor acompanhou todo o oitiva. O que o senhor tem a dizer sobre essas duas acusações? Doutor, eu tenho a dizer que o meu filho, ele tinha acabado de nascer, entendeu? E eu tinha saído para a região para curtir, entendeu? Para curtir a comemoração do nascimento dele. Entendeu? E onde que eu tava indo numa adega, entendeu? Pra beber, curtir, entendeu? Comemorar o nascimento do meu filho. E onde que eu tô indo, sentido a adega, o bar, só que eu indo no meio do caminho, eu visualizei que tinha uma viatura na rua, só que como eu tava indo curtir, não tava com nada de ilícito nem nada errado, eu continuei caminhando, entendeu? Fui na direção deles, só que eu passei na frente deles, e eu avistei que tinha um carro de porta aberta, tipo, eles aparentando revistar ali o carro, entendeu? E eu passei do outro lado e continuei, só que nisso veio um policial, me abordou, entendeu? Perguntou o que eu tava fazendo ali, entendeu? E eu falei pra ele que eu tava indo curtir o aniversário do meu filho, entendeu? Peraí, deixa eu só entender uma coisa, senhor Gabriel. O senhor foi abordado, então, na frente da casa da vítima? Não, eu fui abordado na onde que tava o carro parado, entendeu? Eles revistando o carro, entendeu? Na rua onde que o carro foi parado, entendeu? Onde o carro tava parado.
Não nesse local onde foram mostradas as imagens. Não, eu nem passei por esse local, entendeu? Entendi. O senhor foi abordado pelo policial no local onde o carro estava parado, é isso? Sim, correto. E eu estava passando pela rua, veio um policial e me abordou. E como não deveria nada, eu fui abordado. Entendeu? O senhor, então, não tem nada a ver com esse carro. O senhor, em nenhum momento, o senhor entrou nesse carro? Eu não entrei nesse carro, não tentei roubar essa casa, nada, entendeu, doutor? Aí, simplesmente, eu falei a verdade para ele, entendeu? Falei que teria passagem, então ele, assim, falou que eu ia para um reconhecimento e tal, para delegacia, então, assim, já acabou com o meu dia, entendeu? Que eu ia comemorar o aniversário do meu filho, ele me enfiou na viatura e me levou, entendeu? Falando que eu tava... O senhor estava indo comemorar o aniversário do seu filho sozinho? Não, aniversário não, nascimento. Ah, desculpa, nascimento. O senhor estava indo comemorar o nascimento do seu filho sozinho? Sim, porque minha esposa ela ainda estava no hospital, entendeu? Assim, eu fiquei muito feliz, contente pela situação do meu filho que está nascendo. Então eu só deixei ela avisada e fui curtir, entendeu? Não, o senhor estava indo sozinho, o senhor estava andando de madrugada na rua sozinho. Sozinho estava, sozinho. Então o senhor estava na rua de madrugada andando sozinho. Sozinho, indo para a adega, curtir, entendeu? Que lá eu ia encontrar outros amigos para curtir, entendeu? Comemorar. Tá. Que adega que o senhor estava indo? Era a adega 24 horas lá, entendeu? Uns amigos meus que conhecem lá mais, entendeu? Sim, mas qual era a adega? Que era 24 horas, tudo bem, mas qual é o nome da adega, o endereço da adega? Que adega que o senhor estava indo? Era a adega São Mateus, que se eu não me engano era o nome. É porque faz um pouco de tempo, entendeu? Assim, eu não vou me recordar muito bem, mas é o que eu tô te falando, era a adega, era 24 horas lá. Tá, e onde fica essa adega, São Mateus? Lá em São Mateus mesmo. É que eu não sei meu bairro, porque eu sou da região do centro, entendeu? Do Brás. E eu fui pra lá de ônibus, entendeu? Porque eu ia lá, meus amigos já iam me encontrar lá, entendeu? Não, mas peraí, vamos por partes, São Gabriel. O senhor estava andando sozinho, de madrugada, indo para a adega. O senhor não sabe me dizer o endereço para onde o senhor estava indo? A adega São Mateus. Então, onde fica a adega? O nome da rua, da avenida? O nome da São rua. Mateus é grande, não é? O bairro de São Mateus é grande? Correto. Mas o nome e o endereço eu não vou conseguir explicar para a senhora, porque até mesmo eu não me recordo. O senhor não se recorda do endereço da adega para onde o senhor estava indo? É, não me recordo do endereço, entendeu? Mas posso te falar e afirmar que eu estava indo para a adega. Tá. Do local que o senhor foi abordado, tá? Até essa adega, dava mais ou menos quantos quilômetros? Da adega, da onde eu fui abordado para a adega, É. dava cerca de uns 5, 10 minutos. Do local onde o senhor foi abordado até chegar na adega, era mais 5 a 10 minutos caminhando. É, porque eu tava andando já, entendeu? Na hora que eles me abordou, eu já tinha descido e já tava andando sentido a adega, entendeu? E o senhor estava sozinho. Sozinho. E o senhor ia encontrar com quem nessa adega? Com meus amigos, que ele na verdade era daqui da região da onde que eu moro, só que ele se mudou lá para São Mateus, entendeu? E aí eu fui curtir lá com ele, entendeu? Só foi não, o senhor iria. Iria, né? Iria. Tá. Me fala o nome dos seus amigos que estavam esperando o senhor na adega. Seria o Gustavo. Gustavo, assim, ele me chamou porque eu conheço só ele de lá, entendeu? Chegando lá ia ter, tipo, outros amigos dele que eu não conheceria, entendeu? Só foi um amigo meu que me chamou, entendeu? Que foi o Gustavo. Gustavo estaria esperando o senhor na adega? Sim. O senhor tem certeza que o Gustavo estava lá na adega esperando o senhor? Correto. Gustavo, por que o senhor não mostrou o celular? Por que lá o senhor não contou nada disso?
até mesmo quando eu cheguei lá na delegacia, meu telefone já estava quebrado, entendeu? Não, essa é a minha pergunta, seu Gabriel. Minha pergunta é por que lá na delegacia, o senhor estava acompanhado da sua advogada, o senhor não contou tudo isso que o senhor contou hoje? Não respondi por causa que preferi entrar em silêncio, por causa que não seria minha advogada contratada, entendeu, doutor? Naquele dia ela não era sua advogada contratada? Ela não era meu doutor, entendeu? Que se encontra presente hoje, entendeu? Então eu preferi permanecer calado, entendeu? Então lá o senhor preferiu não contar tudo que o senhor está me contando hoje. Preferiu ficar em silêncio lá. Preferi ficar em silêncio. Entendi. Doutor defensor? Tenho sim, excelência. Gabriel, Pois não. para a gente entender melhor, na delegacia de polícia você foi acompanhado de uma advogada que consta do processo, tá? Ela te passou alguma orientação? Como proceder, o que falar ou o que não falar? Só pra mim manter calado. Ela que te orientou a ficar em silêncio? Correto. E ela falou por quê? Disse se era a melhor razão, melhor tese? Ela deu alguma justificativa para isso? Seria só pra mim ficar em silêncio que seria melhor pra mim. Essa advogada, ela é da empresa do seu pai, amiga da sua mãe. Da onde vem essa advogada? Ela é amiga da minha mulher, no caso. Tá. Contratada pela minha mulher, né? E ela trabalha na área criminal? Não, eu acho que ela nem trabalhava na área criminal. Você disse que estava comemorando o aniversário do seu filho. Seu filho havia nascido quando? Fazia uns 3 dias antes. Qual que é a data de nascimento do seu filho? Dia 25/11/2021. E no dia 28, a sua esposa estava internada ainda? Tava internada ainda e é o dia que eu fui preso, né? Sem mais, excelência. Obrigado. Tá, doutor, o senhor vai gravar? Vou gravar, excelência. Por gentileza. Pode iniciar. Sim. Já estou com a palavra? Sim, doutor. Ok. Excelentíssima senhora magistrada, culto promotor de justiça, nobre colega da assistência. Excelência, no caso interno, primeiramente chama a atenção a nulidade que houve desde a fase policial, tendo em vista que sequer houve, primeiro, reconhecimento do acusado em sede policial, nem reconhecimento pessoal, tampouco reconhecimento fotográfico. Não foi cumprido nenhum dos requisitos do Código de Processo Penal no que tange a reconhecimento. Segundo a nulidade, excelência, trata-se de um crime que deixa vestígio, uma vez que há dúvida se houve apenas contato técnico por meio do controle remoto ou se houve forçação do portão. Não há perícia no local. Deixaram de observar esta causa tão específica no que tange a furtos qualificados, mesmo na modalidade tentada. Assim sendo, excelência, se houve algum crime, seria o da receptação. Contudo, a própria vítima alega que havia 3 pessoas dentro do carro e não 4. Ela apresenta vídeos e fotos que é impossível fazer reconhecimento. Foi exibido aqui nos autos. Os policiais militares alegam que eram 4 pessoas e que a posição do acusado aqui presente era no banco de trás, atrás do motorista. Local esse totalmente diverso do que mostra na filmagem daquele suspeito que quase invisível sai do carro. Essa saída dele do carro não mostra com clareza alguma forçação ou contato físico com o portão. Então, nesse passo, excelência,
não houve crime. Se houvesse algum tipo de crime, mesmo a tese sendo de negativa, seria uma cogitação. Atos preparatórios que não são tipificados no Código Penal. E isso a jurisprudência é mansa e pacífica. Nesse particular, o crime de tentativa de furto não existe. Se houve, foi cogitação e preparação. A autoria também não é clara. A autoria é duvidosa. As únicas imagens que tem, elas não são visíveis. A posição do acusado dentro do carro, a versão da polícia, que são experientes, que a filmagem, os vidros, a película que ali tinha escuro, era impossível visualizar quem estava dentro. Só conseguiram visualizar quando o carro parou e as portas abriram. Então não teria como a vítima também visualizar de dentro da residência. E as imagens corroboram isso. Então, impossível precisar que o acusado estava no local. Causa estranheza, Excelência, que em sede policial não houve reconhecimento. O depoimento da vítima, muito rico em detalhe, não menciona que reconhece o acusado, não aponta o acusado. Diferentemente hoje, dentro de um escritório de um advogado, ela faz esse reconhecimento. Então, nesse caso, há uma suspeita no que tange ao reconhecimento e no que tange ao furto. No que tange à receptação, Excelência, tendo em vista o relato dos milicianos, que aqui já é rebatido pela defesa, de que o acusado sai do banco de trás, atrás do motorista, se ele está no banco de trás, atrás do motorista, e se a versão dos milicianos é verdadeira, ele não era o motorista, não era ele o responsável pelo carro, no máximo estaria de carona. O primeiro miliciano deixou bem claro que o réu passa por ele. E depois ele alega que 3 fugiu e só o réu que volta. Se os 3 fugiu, não tinha razão para o réu voltar se os 4 estavam seguindo o mesmo caminho. Então, nesse particular, Excelência, se houvesse também a receptação, o acusado não seria o autor e nem o responsável pelo veículo, uma vez que os 2 policiais militares, e agora não só um, alegam que ele estava no banco de trás, atrás do motorista. Então não era ele a pessoa que dirigia. A tese do acusado é de negativa de autoria, ao passo que, conforme consta dos autos, de fato o filho dele havia nascido no dia 25. Corrobora aqui o depoimento dele, que a esposa estava internada e que ali ele saía para comemorar. Um jovem de 19 anos, não poderíamos esperar outra coisa diferente a título de horário. É fato e notório que as casas noturnas hoje, principalmente adegas, que cresceu muito hoje, principalmente em São Paulo, funcionam 24 horas. Eventos noturnos como bailes, funks, música também começam normalmente pela madrugada, 4, 5 e vai a manhã inteira. Nesse caso, a tese do acusado merece sim a acolhida, Excelência. E se restar alguma dúvida, a mínima que seja, Excelência, invoca-se agora o princípio constitucional indúbio pro réu. Na dúvida, deve ser beneficiado o acusado, jamais condenado. E com base no princípio também da ampla defesa, do contraditório, do indúbio pro réu e também da inocência, requer a absolvição do acusado. Assim sendo, o pedido de absolvição se faz tanto no crime de furto, quanto também no crime de receptação, tendo em vista que a prova ela é insuficiente, ela resta dúvida, e a tese principal seria de nulidade ab initio, desde o reconhecimento da fase policial. É o que se espera dessa culta magistrada na consagração do direito e na medida da mais lídima justiça. Nada mais. Vestígio, a própria vítima disse que não houve nenhum dano no portão. Então não haveria como fazer perícia mesmo, né? A qualificadora não é por conta disso, é por conta do concurso de agentes. As penas estão ficando, eu estou reduzindo a tentativa no máximo, de modo que permanece 8 meses de reclusão com relação à tentativa de furto. A receptação está ficando no mínimo de 1 ano. Então, 1 ano e 8 meses de prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária fixada no mínimo de um salário mínimo. Então, senhor Gabriel, por esse processo, o senhor não vai ser preso se o senhor cumprir a prestação de serviço à comunidade e a prestação pecuniária de um salário mínimo, tá bom? Agora, fica a critério do senhor, o senhor pode conversar com o doutor aí. Doutor, eu só vou pedir uma gentileza. Eu estou muito atrasada para a audiência das 15h30, já estou 45 minutos atrasada. Se o senhor me permitir, eu só vou jogar a sentença no SAG daqui umas horinhas. Assim que eu acabar a tarde de sentenças, eu jogo, tá bom? Para o senhor poder ler com calma. Agora, não sei se o senhor já quer recorrer no termo, se o senhor quer conversar com ele depois. Excelência, a senhora me dá o prazo, eu converso com ele, tá? E no prazo eu me manifesto, tá bom? Tá ótimo. Então eu vou constar do termo que a defesa preferiu conversar com o réu para definir se irão ou não recorrer da sentença. É isso? O MP vai recorrer? Eu vou aguardar o posicionamento do senhor, doutor. Tá. Se o senhor não recorrer, eu não recorro. E aí a gente encerra. Sem recurso, então. Então, sem recurso também, excelência. Então, senhor Gabriel, promotor não recorrendo já é um grande avanço, porque daí não vai piorar. Vai ficar nisso 1 ano e 8 meses de prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, e o regime é o aberto, tá, doutor? Então, agora, Gabriel, o senhor já tem um histórico, ó, eu fixei as penas no mínimo, porque eu tenho para mim que eu não posso considerar ato infracional. Mas o senhor tem um longo histórico, o senhor é muito jovem. Correto, senhor. Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria para o senhor é jovem, volta a estudar, está com um advogado constituído, quer dizer que o senhor tem alguma família que está preocupada com o senhor. Não é isso, doutor? Sim, é verdade, excelência. Não é? Ainda dá tempo, não dá, doutor? Sim, vou conversar com ele bastante a respeito de tudo isso, excelência. Porque agora, seu Gabriel, sabe, você é muito jovem ainda, volta a estudar, tá bom? Correto, senhora. Obrigado pelos conselhos, viu? Eu desejo de coração que o senhor aí tenha sucesso aí num caminho bacana, tá bom? Obrigado. Doutor, vou correr para o próximo link. Doutor Paulo, prazer trabalhar com o senhor. Igualmente, viu, excelência? Sempre uma honra. Doutor Paulo. Doutor também, uma honra, viu? Fica com Deus. Senhores são de primeira qualidade. Deus os abençoe. Tchau, muito obrigado. Tchau, doutor. Gabriel, fala com você no celular. Pode sair, tá? Muito obrigado. Tchau, Samanta. Deus te abençoe. Prazer mais uma vez trabalhar com você. Tchau. Prazer.